Jonas capítulo 1. Todos encontraram? O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha só, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Repita comigo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma... Desculpa. Obrigado, irmã Fátima. Deus abençoe a senhora. Só a senhora me desculpou. Está vendo o que é gente educada? E que está atento, está ligadaço. É por isso que tem lenha, mais de 25 anos queimando aí, está explicado. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram umas cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, o bonitão, entre parênteses, fui eu que escrevi isso, tá? Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre o bonitão do Jonas, que estava dormindo lá no porão. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Mas sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo. Olha só o que os homens fizeram, hein? Ao invés disso, de lançá-lo ao mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. E eu peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, unção, autoridade para compartilhar dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema: fugitivos da presença de Deus.
Durante todo o mês de janeiro, eu falei sobre buscar a presença de Deus. Eu falei sobre Josafá, o rei que buscou a presença de Deus e que através da adoração ele rompeu. Eu falei sobre Davi, quando assume o trono de Israel, um cargo político, ao invés de se embrenhar na política, ele entendeu que a política não valia nada e que político nenhum tem poder para mudar a vida de ninguém. Enganados são aqueles que confiam nos homens, e a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Davi, então, ele busca quem? A presença de Deus. Saul confiou no seu governo e foi um caos. 40 anos ele reinou sem a arca. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz foi qual? Trazer a arca. E o texto diz: como trarei a mim a arca de Deus? Davi trouxe a arca de Deus e Deus prosperou, mostrando que antes de começar qualquer negócio, você precisa buscar a presença de Deus. Depois eu preguei sobre o rei Asa, aquele que teve um longo período de paz, aquele que com 300 mil homens venceu 1 milhão de etíopes, no capítulo 14 de Crônicas que fala isso. E depois do capítulo 15 ele faz uma aliança, lembra? Ele faz uma aliança de buscar a Deus. Mas o que me assusta é que enquanto nós temos homens que estão querendo buscar a Deus, tem gente fugindo da presença de Deus. E aqui nesse capítulo de Jonas, no livro de Jonas, nós temos um problema, porque nós temos um homem fugindo da presença de Deus. Mas não é um homem qualquer, era um profeta. Era um profeta. Quando você lê a Bíblia lá em 2 Reis 14, 25, vai falar de Jonas. Jonas, ele foi profeta nos dias de Jeroboão. Jonas, ele profetizava, Deus usava esse homem. Ele foi contemporâneo de outros profetas, como Amós, Oséias. Enquanto Oséias, Amós profetizava sobre a corrupção, Jonas, ele profetizava a expansão do reino de Israel, alargando suas fronteiras. Mas esse mesmo Jonas, que é um profeta de Deus, agora Deus fala com ele: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E o que o Jonas faz? Ele foge. O que me chama a atenção é que o texto, versículo 3, gente, olha aí. Mas Jonas fugiu da onde? Da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor. Será que você não está fugindo da presença do Senhor? Jonas, ele foge, porque Deus dá um encargo para ele: vai e profetiza contra Nínive. E ele sabia que se ele profetizasse contra Nínive, Deus iria salvar Nínive. Como profeta, ele já tinha visto o resultado final. Só que ele, mesmo sendo um homem de Deus, e eu quero um dia pregar só sobre isso. Eu não sei quantos psicólogos estão aqui nessa manhã, mas eu gostaria de desafiar vocês, psicólogos, a fazer um estudo comportamental de Jonas. Vocês vão ver bipolaridade o tempo todo na vida dele. E depois, vocês que têm Instagram, me marque, posta lá o que você viu de bipolaridade em Jonas, me marque, depois eu quero repostar. Apesar de ser um homem de Deus, ele tinha muitos conflitos na alma, ele tinha muitos problemas. Ele foge da morte, pede a Deus para morrer. Ele fica triste porque o povo se arrepende, mas se alegra porque nasce um pé de abóbora. É uma loucura. Mas o que mais me chama a atenção é que ele tinha uma encrenca com Nínive, porque Nínive era a capital da Assíria. E
Vocês que participaram daquelas ministrações minhas em dezembro, cujo eu falava sobre Neemias, as batalhas, o exílio babilônico, eu falei sobre o reino do norte, o reino do sul, enquanto o reino do sul estava livre, o reino do norte estava sob o poder da Assíria, e pagava grandes e fortes tributos para a Síria, e a capital da Síria era Nínive. E Jonas pregava justamente esse rompimento com Nínive. Porque os ninivitas, eles eram cruéis. Eles eram violentos. Quando eles lutavam e a Bíblia está recheada de batalhas sangrentas envolvendo os assírios. Quando os ninivitas lutavam, sabe o que eles faziam? Eles venciam uma guerra. Eles pegavam as grávidas e rasgava a barriga das grávidas e arrancava a criança e espetava na espada e saía gritando e comemorando. Aos homens que sobreviventes da guerra, eles arrancavam os olhos de todos eles. Então havia muita gente, milhares de pessoas que foram cegadas pelos ninivitas. Provavelmente Jonas talvez teve algum parente que foi vítima disso, não sei. Isso aí é coisa que eu estou conjecturando aqui, não está na Bíblia. Mas o fato é que ele tinha uma encrenca com Nínive. Ele tinha. E ele disse para si mesmo, eu não vou. O que Deus queria com Nínive? Deus queria mudar a história daquela cidade. Por quê? Porque a sua malignidade havia subido. Olha o que diz aí o versículo de número 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Vá depressa. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Repete comigo. A sua maldade subiu até a minha presença. Sabe o que esse texto está dizendo? Que a minha maldade, a sua maldade sobe até a presença de Deus. Não é só louvor, não é só adoração, não é só oração que sobe diante de Deus, não. Maldade também sobe diante de Deus. Em Gênesis 18, verso 21, a destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz: descerei agora, Deus disse, e verei se com efeito tem praticado segundo o clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo ei. A maldade de Sodoma subiu até Deus. Existe muita coisa ruim que a gente faz, que sobe até a presença de Deus. Nos dias atuais, sabe o que tem subido até a presença de Deus? Tiago 5,4, quando a Bíblia diz: vejam, o salário dos trabalhadores que trabalharam os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês, e o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Os políticos estão enrolados, hein? Esses desvios de dinheiro, essa corrupção pública, tudo isso tem subido. A Bíblia diz, o texto diz, o salário que você não pagou subiu aos ouvidos, subiu até o Senhor. O clamor dos trabalhadores chegou até os ouvidos do Senhor. Engana você que é só a oração que sobe. Sua pornografia também sobe até o trono de Deus. Seus xingamentos, suas palavras, seu comportamento, suas atitudes, sua malignidade sobe também. Estou falando isso para que eu e você pensemos mais naquilo que nós fazemos. Porque se aqui as nossas orações, se lá no nosso quarto as nossas orações sobem, os nossos pecados também sobem diante de Deus. E daí a importância de você clamar pelo sangue de Jesus, se arrepender, pedir perdão, para que isso seja apagado diante do Senhor. O texto diz que Jonas, ele foge da presença de Deus. Capítulo 3,
Capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor, ele fugiu da presença do Senhor. No final do versículo diz que ele paga passagem para fugir do Senhor. No versículo 10 diz que ele estava fugindo da presença do Senhor e ainda teve coragem de falar para os marinheiros. Jonas foge da presença do Senhor. E o que acontece? Uma tempestade vem. Por quê? Porque longe da presença de Deus tem tempestade, tem sofrimento, tem dores. E o pior, é uma dor, é um sofrimento, é uma tempestade que não leva a você a nada, a não ser descer na vida. E foi justamente isso que aconteceu com Jonas. Quando ele foge da presença do Senhor, a primeira coisa que acontece, ele desce a Jope. Em Jope, ele desce ao porto. No porto, ele desce ao navio. No navio, ele desce ao porão. No porão, eles lançam ele ao mar. Ele desce ao mar. E no mar, ele é engolido por um peixe. Ele desce. Do mar, ele ainda desce mais ainda para dentro de um peixe. A vida de quem foge da presença de Deus, a vida de quem vive fugindo da presença de Deus, é o tempo todo descer, 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 descer e descer. Será que você não vai parar de descer? Será que você não vai se atentar como Jonas, ao estar no ventre do peixe, ele diz, eu acho que não dá mais para descer. Até quando? Jonas, ele foge da presença de Deus. Interessante que ele paga, né? Ele pagou. O texto diz que o texto faz questão de dizer que ele pagou a passagem. Porque quando você sai da presença de Deus, quem paga a conta é você. Quando você está na presença de Deus e a dor vem, o sofrimento vem, a pressão vem, quem paga a conta é Deus. Mas quando você foge da presença de Deus, quem paga a conta é você. E a conta que você paga sofrendo na presença de Deus, você paga um preço. Mas quando você sai da presença de Deus, você paga prejuízo. Quem paga preço, paga investimento. Quem paga prejuízo não tem nenhum retorno. É uma dor que não tem retorno. É um sofrimento que não te leva a nada, que não te ensina nada. Quando você está na presença de Deus, você também vai sofrer. Mas o sofrimento de quem está na presença de Deus é como o sofrimento da grávida. Ela sofre as dores, ela sofre as contrações, mas ela sabe que aquela dor que ela está sofrendo, que aquela contração que ela está sofrendo, tem um propósito, tem um objetivo, que no fim das dores, ela terá uma grande alegria, satisfação, porque ela dará a luz ao seu filho, à sua filha. Você está entendendo isso? Então sofrer na presença de Deus te leva a alguma coisa. Agora, sofrer fora da presença de Deus é prejuízo. Não te leva absolutamente a lugar nenhum. Se a sua busca, se você busca a presença de Deus, com certeza, eu quero te dizer nessa manhã, e quero profetizar isso sobre você. Se você de fato busca a presença de Deus, a sua dor, o teu sofrimento, te levará para um propósito muito maior na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não existe vida sem sofrimento, não existe vida sem dor. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas quando essa aflição é na presença de Deus, ela te leva para algo melhor e maior. É o que Paulo diz. As nossas tribulações, elas não são comparadas, elas são pequenas comparadas com o peso da glória de Deus que está por vir. O sofrimento gera peso de glória. A dor gera peso de glória. Por quê? Porque essa dor que você sofre, esse sofrimento que você tem na presença de Deus, isso aí se chama matéria-prima para a formação de milagres.
essa dor de hoje se transformará no teu testemunho de amanhã. Amém? Você recebe isso sobre a sua vida? Aplauda ao Senhor. Há maldição na fuga. Há maldição na fuga. Não há ninguém mais sujeito ao azar na vida, mas não tem mesmo, do que um servo, uma serva de Deus, consciente da sua missão e em processo de fuga da presença de Deus. É bem provável que você já fugiu da presença de Deus. Pastor, não tem jeito de fugir? Tem. Tem muita gente que não vai tomar a ceia hoje porque tem pecado. E não, nem aqui veio. Ele tinha dois caminhos: fugir ou se arrepender e confessar. Mas ele não quer nem se arrepender e nem confessar. Então só lhe resta fugir. É culto de ceia, não vou hoje. E quando você está numa reunião assim, vamos comer um churrasco, e o fugitivo está lá no meio do churrasco, né? Porque eles gostam dessas festas assim. Eles vão, falou que é comida, falou que o fugitivo vai. Mas lá no meio da festa tem um marinheiro. Um marinheiro que diz: gente, esse churrasco está tão gostoso. Essa irmã aqui fez esse churrasco para nós assim, uma maravilha, né? Olha só, quem gostou do churrasco? Levanta a mão, todo mundo. Churrasco gostoso. Quem gostou dessa janta? Maravilha. Ó, irmão fulano, o fugitivo. Aí vira para o fugitivo. Ó, irmão fulano, oi, faz uma oração para nós agora, agradecendo a Deus. O fugitivo, não, só pede outra aí, ó. Aí, ó, fulano aqui, ó, ele aqui que é bamborá, ó. Você já viu essa cena? Você já viu? Você está entendendo como é que os fugitivos estão por aí? Quando a gente pensa fugitivo, você fala: não, pastor, está louco, não existe esse tipo de gente. Mas tem. Eles ir lá no mundão, quando a encrenca pega lá no local de trabalho e a confusão arma lá dentro, o troço está feio e todo mundo fala: gente, tem um demônio aqui. Aí lembra: fulano é crente, ou você é crente, você é lá da igreja do pastor Alvim, não é? Faz uma oração para nós. O fugitivo: eu sou, mas eu esqueci como é que ora. Não é verdade, gente. É o seguinte: eu não jejuei hoje. Essas orações nem fazer com jejum, sabe como é que é? Eu não jejuei. Vocês estão percebendo como é que está cheio de fugitivo por aí? E vira e mexe, Deus arma essas ciladas para eles, porque Deus os ama. Deus os ama. Deus quer vê-los de volta na sua presença e não fugindo da presença dele. Mas o Jonas, ele tenta fugir de Deus, e ao fugir de Deus é essa. Eu começo a rir aqui porque é muito engraçado. Se não fosse trágico, seria cômico. O que eu acho engraçado é que Deus arma as arapucas para esses fugitivos. O fugitivo tenta fugir de Deus e Deus arma para ele. Aonde é que ele vai cair? Versículo 5, olha aqui. Ele entra no navio, vem a tempestade e todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio. Ele, fugindo de Deus, caiu no meio de uma reunião de oração. Porque ali o católico diz: não, eu vou orar que agora eu vou rezar a Nossa Senhora Aparecida, que vai acontecer alguma coisa. O espírita diz: não, eu vou clamar os Exu aqui, vai acontecer alguma coisa. E todo mundo, e aí ele calado, e alguém chega para ele e fala: e você não tem Deus não? Não adianta esconder, Deus vai te achar. Quanto mais você foge, mais ele te joga. O pastor desviou, né? Deixa eu contar essa aqui. Ele falou: não, minha vida, sabe, eu nasci na igreja, eu não conheci o mundo. Quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais da minha mulher, não. Eu quero experimentar o mundo, eu quero ver como é que é a vida lá fora. Eu nunca participei em nada disso. Minha mãe era crente, meu pai era crente, me criou com muita rigidez dentro da igreja. Não quer saber não. E realmente separou da mulher dele e meteu o pé em tudo. E foi a sua primeira noite que ele foi estrear na boate. Hoje é a estreia do pastor no mundo. Quando ele chega lá na boate, né, aquelas
escuro, aquela coisa toda e tal. E ele então vê uma moça. E a moça começa a olhar para ele. Aí vamos ilustrar mais, né? Era pandemia, e estava de máscara, né? E aí ele começa a olhar para a moça. E ele vê que a moça era bonita, porque só vê os olhos dela, assim, os olhos verdes, né? Ele fala, nossa, realmente eu perdi muito tempo mesmo. Devia ter aproveitado mais o mundo. Mas eu vou lá. E aí ele tomou uma, tomou outra. E aí, de repente, a moça levanta e vem em direção a ele. Eu sabia que eu tinha perdido muito no mundo. Eu sabia que eu tinha perdido muito dentro de igreja. E quando a moça chega na mesa dele, ela diz, você é pastor? Ele não, tira a máscara. E ela tira a máscara. Pastor, Deus é bom demais, eu estou desviado. Eu estava ali sozinha pensando, Senhor, o Senhor me dá um sinal para eu voltar para a igreja, Senhor. E Deus manda o Senhor aqui, pastor, dentro dessa boate, para me resgatar, para me salvar. Pastor, ora por mim aqui agora. Irmão, não dá certo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Meu irmão, depois que você entregou a vida para Jesus, nem para desviar você serve mais, cara. Você está destinado aos céus. Não tem jeito. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a orar para os desviados, para Deus dar essas experiências assim para eles. Porque eles se tocam. Porque a maioria deles, gente, no fundo, eles têm vontade de voltar. E o discurso é um só. Eu tenho tanta vontade de voltar para a igreja, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. E o Jonas, fugindo da presença de Deus, cai dentro de uma reunião de oração. Talvez nenhum barco no mundo tivesse tanta oração como aquele que estava indo para Tarsis. Porque Tarsis era completamente o oposto de Nínive. Nínive, se não me falha a memória, eu não sei se estava a 700, 600, 700 quilômetros de Jope, de Israel, partindo por terra. Não tinha que ir por água, tinha que ir por terra. E ele vai por água, e ele vai para a Espanha, ele vai para Tarsis, ele pega um navio para a Europa. E Deus visita aquele navio e acontece toda essa encrenca ali no meio. Mas eu também aprendo uma coisa, sabe? Esse versículo 5 me diz o seguinte, olha aí. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Isso aqui me traz um pensamento, sabe? Os idólatras, eles oravam mais que o Jonas naquele momento. E isso eu fico pensando, se a sua vida de oração hoje é inferior à sua vida de reza de antigamente, tem alguma coisa errada com você. Concorda comigo? Porque antigamente você rezava, hoje você ora. Não é assim? Aí eu te pergunto, hoje você ora mais ou antigamente você rezava mais? Porque se você rezava mais no passado do que você ora a Deus hoje, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada. E o que você fazia para o mundo quando você não tinha Cristo, e hoje você faz menos para Deus, tem alguma coisa errada. Se você pagava rodas de cerveja e hoje você não tem coragem de entregar o seu dízimo, uma oferta, você é um pobre, um lascado, um miserável. Se você ficava 4 dias e 4 noites pulando carnaval, e agora que a sua vida é Cristo, a sua igreja faz uma conferência, investe, porque esse valor que vocês estão pagando, isso não dá para pagar metade do que a gente vai fazer, do que a gente vai estar fazendo nesse carnaval aí, para te abençoar. E se você, não, porque antigamente tem gente que fica se gloriando. Você já viu? Tem crente que ele só tem história para contar dele e do diabo. Ah, porque eu bebia todas, eu pegava todas as meninas, porque eu quebrava tudo, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Tá, irmão. Agora conta para nós, com Jesus, o que você está fazendo?
Uai, eu vou no culto, né? Aí quando dá, eu vou na célula de vez em quando. O que mais, irmão? Não. Ei, peraí, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada com você. Se você tem um monte de história para contar com o diabo, mas você não tem história para contar com Deus, tem alguma coisa errada com você. Sim ou não? Porque cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus. E se eu me relaciono com Ele, Ele faz coisas incríveis na minha vida, Ele opera na minha vida, Ele trabalha na minha vida. Eu tenho muita história para contar. Eu só não tenho ainda história de querubim. Ainda Deus não me deu essa experiência. E com o arcanjo, ainda não tive. Mas você precisa de ter história. Você precisa de ter. Você construiu uma história com o diabo. Agora você precisa construir uma história com Deus. Você precisa ter testemunho para contar. Você precisa ter bênção para falar. E isso acontece quando você anda em novidade de vida. Porque Deus faz coisas novas. Deus vai te dando experiências. As pessoas, por exemplo, que estiveram aqui essa semana, elas têm histórias para contar. Esses meninos que viraram a madrugada aqui orando, eles têm histórias para contar. Porque quando eles forem casados e tiverem seus filhos, e eles forem adolescentes da idade deles, eles vão poder bater no peito e falar assim: o que você está pensando o quê, menino? Quando eu era da sua idade, eu virava, era à noite na igreja orando. Você está entendendo? Então me assusta quando o que eu fiz no passado sufoca o que eu estou fazendo com Deus. Então eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. E esse é o tipo de coisa que não tem jeito de transferir. Não tem jeito. É a experiência sua, é você com Deus. Não tem jeito de eu chegar e falar: seu irmão, eu vou te pagar R$50 por mês para você fazer caminhada para mim. Tem jeito? Não tem. Isso é intransferível. Se tivesse, eu até ia pagar. Não tem jeito. Da mesma forma, as experiências com Deus, suas experiências com Deus, são suas experiências com Deus. Você precisa vivenciá-las. E elas estão aí, um arsenal. A Bíblia chama de um grande depósito que Deus tem para nós. De bênçãos incontáveis, de experiências incontáveis, de coisas que você vai ter, que Deus vai te alimentar com palavras, com revelações, com visões, com experiências. Gente, são tantas. E o dia que eu estava no monte consagrando, 3 dias lá em cima do monte, depois que nós chegamos numa padaria, a moça de costa, quando ela olha para o balcão, o que foi? Cai endemoniada. E o dia que estavam acusando a igreja de uma encrenca aí, e aí chamaram a polícia, e eu tive que ir. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava denunciando, quando ela me viu, ela começou a puxar os cabelos, caiu no chão. Não precisa fazer nada, porque era demônio. E a família toda acabou. E o pior foi que eu não podia expulsar o demônio. Porque se eu falar sai demônio, o povo não era da igreja, pensar que eu estava xingando. Então só em espírito: Satanás está amarrado, em nome de Jesus, vai saindo agora. Como diz o Manelzinho. Você sabe da história do Manel? O Manelzinho tem uma história incrível para contar. O Manelzinho foi dirigir uma congregação nossa na Fazenda Velha. E eu fui lá um dia, e ele pregando. Eu fui lá, o pastor vai lá para pregar. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu peguei a palavra, um cara caiu endemoniado. O cara caiu endemoniado. Pensa num cara alto. O cara tinha uma cicatriz no rosto, de facada. O cara cai no chão endemoniado e começa a jogar banco. Eu vou para expulsar o Manelzinho, bate a mão no meu peito e fala: pastor, pode deixar que aqui é comigo. Eu falei: então tá bom. Aí vai o Manelzinho, chega lá e põe a mão no endemoniado e falou: ô diabo, você tá piado, em nome de Jesus. O cara endemoniado botou as mãos para trás na mesma hora. Aí o Manelzinho falou assim com ele: agora limpa o milho. O cara voltou ao normal. Eu falei: eu não ia dar conta de expulsar esse demônio. O diabo entende que aquele era um demônio rural.
Eu não ia dar conta, porque eu ia falar com ele, sai, não sei o que, não ia entender. O Manelzinho falou na língua dele, tapeado, em nome de Jesus, limpa-me. A gente precisa ter essa vida com Deus, porque Deus vai dando essas experiências loucas, essas experiências malucas, e vai acontecendo cada coisa, gente. Gente, o dia que os meninos aqui da igreja fizeram uma campanha de 30 dias no Monte do Altar, a pé. Eu falei, gente do céu, esse povo é louco. Não sei se foi 30 dias, 15 dias, não me lembro. Foi vários dias. Daqui no Monte do Altar são 11 quilômetros. E quando eles saem da rodovia, hoje são tudo homens já, né? Mas eram moços. Quando eles saem na rodovia à noite, 11 horas da noite, e eles entram na estrada de chão, empurrando as bicicletas, andando a pé, naquele momento, eles olham para frente e vê um grupo de pessoas de branco subindo a estrada. Imagina você encontrar com esses vurtos. Os vurtos, pastor. E aquele povo subindo. E eles conversando. Eles falam, o que é isso, gente? Quando eles olham para trás, é um carro. E eles no meio. O carro e o povo de branco. Aí o carro para. O cara desce do carro, saca um revólver. E nisso o povo de branco se aproxima. Eles contaram que foi 6 ou 7 tiros neles. Eles só ouviam as balas passando. E o povo de branco veio, passou dentro deles e saiu do outro lado. E o cara do carro viu aquilo, o cara ficou louco. Ele entrou para dentro do carro e sumiu. Anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. São muitas experiências que Ele quer nos dar. E o dia que nós fomos chamados para ir numa casa evangelizar, uma família na zona rural, e nós passando ali, de repente, um cavalo fica louco no meio do pasto, e rinchava, e tentava derrubar a cerca, que é aquela encrenca, que é a confusão, as irmãs com medo, e nós conseguimos chegar. Isso foi no município de Arcos. Quando chegamos na casa e fomos orar, um demônio manifestou numa mulher e falou assim, eu entrei naquele cavalo para tentar impedir vocês de chegar aqui. Nós ficamos todo mundo olhando para a cara do outro assim, meu Deus. E aí expulsamos o demônio. Sabe, Deus tem tantas experiências incríveis. Quantas coisas nós já vimos e ainda podemos ver. E um dia que nós fomos expulsar um demônio de um homem, vamos orar por um homem com problema de alcoolismo, e esse homem caiu no chão. Não lembro quem estava comigo. Ele caiu sentado, e o diabo jogou ele assim, numa força. Ele sentado, ele bateu como se batesse as costas no fogão. Nós expulsamos o demônio, foi na roça também. Expulsamos o demônio dele. E o homem depois contando que viu 7 urubus saindo em fila assim, ó, de dentro da casa. Nunca mais bebeu álcool. E se eu colocar esses pastores para começar a contar casa aqui, ó, pastor Manuel, pastor Edilson, esses irmãos têm tanta experiência para contar. Não é porque eles são pastores, é porque eles estão buscando a presença de Deus. E não é só os pastores não, tem muitos irmãos aí, muitos irmãos, muitas irmãs, gente que busca a Deus, Deus dá experiência. Eu estou contando essas experiências com Deus, mas quantas coisas maravilhosas. Quantas coisas maravilhosas. Gente, eu lembro um dia que nós estávamos subindo aquele Monte do Faria ali, passando por um outro caminho, e tinha uma vala grande. Nós passamos pelas antenas, e a gente conversando sobre Deus, sobre a presença de Deus. Era umas 10 horas da noite. De repente do chão, não sei se você estava aquele dia, mas só uma luz, que clarão, se sai na nossa frente assim, ó, que clarão, virou dia. Meu coração disparou, aquilo sumiu na nossa frente. E o pessoal, todo mundo parando, que é isso, que é isso? E não tinha farol, porque nem rua. Hoje tem o bairro lá, Altos Pinheiros, né, que chama. Não tinha nada, pasto. Presença de Deus, anjos do Senhor. Sabe, então sim. Mas esse é resultado de quê? De buscar. Porque quem busca, encontra. Ele disse, se buscardes, eu deixarei me achar. Ele se deixará achar, ser encontrado. Eu me lembro aqui de um dia que eu estava lá no Zeleite, num monte orando.
Era umas 10 horas da manhã, um irmão me liga desesperado com o filho dele na UTI em Belo Horizonte. Você lembra o nome daquele irmão, Ana? Clodoaldo. O menino recém-nascido, né? Já estava vários dias sem expectativa de vida nos aparelhos. O irmão me liga. Eu falei, você me ligou no melhor lugar que eu podia estar. Eu me lembro que eu encostei numa árvore e eu me senti tão cheio do Espírito Santo e de autoridade. Eu disse para ele, falei, olha, onde é que você está? Eu estou chegando em Belo Horizonte. Você pode ir lá para lá agora. O Senhor está me falando aqui que Ele está enviando um anjo lá agora e já vai desligar todo o equipamento do seu filho. Seu filho está curado a partir desse momento. Passou uma meia hora, um homem me liga chorando, pastor, você não tem noção, eu cheguei aqui, de repente os aparelhos alteraram, os médicos vieram, já desligaram, tiraram meu filho, é um milagre, pastor, é um milagre. Hoje deve estar um rapazinho já, né? 14 anos morando na Filadélfia, nos Estados Unidos. Sabe, Deus quer te usar. Por quê? Porque é o nome de Jesus que está acessível à sua boca, à minha e de qualquer um que de fato resolva buscá-lo. E Jonas, ele por querer fugir da presença de Deus, vem aquela tempestade, e aí ele diz, olha, me jogue no mar que a tempestade vai acabar. Vai acabar. E aí jogaram ele no mar, e quando ele cai no mar, um grande peixe o engole. Há quem diga que é uma baleia. Até um tempo atrás falava que era impossível. Agora vocês viram em janeiro do ano passado, quando uma baleia engoliu um cara, não sei se o cara era surfista, vocês viram isso? Procura aí no Google, e vocês vão achar isso aí, um Michael, sei lá o que é o nome do cara lá. Então, provavelmente tenha sido uma baleia mesmo, não sei, a Bíblia não fala. Mas o que me chama a atenção é que estar na barriga do peixe era uma maldição. Por 3 vezes Jonas é citado na Bíblia. Ele é citado em 2 Reis 14, 25, na profecia. Depois ele é citado no livro dele, que é o livro de Jonas. E depois ele é mencionado por Jesus. Jesus faz menção de Jonas em Mateus 12, 38. Em Mateus 12, 38, eles pediram um sinal para Jesus. Ei, Jesus, mostra-nos um sinal, mostra-nos um sinal. E Jesus disse, então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha que interessante. Alguns dizem, não, esse livro de Jonas, ele não é um livro verdadeiro. Jesus ratificou o livro. Jesus citou Jonas, então não, ele é real. Jesus fez menção dele. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele poderia ter falado de Isaías, de Jeremias, do profeta Elias, de Eliseu. Não, mas ele faz uma menção de Jonas. Por quê? Porque estar na cruz, estar na sepultura, era uma maldição. Como no caso de Jonas, que foi parar dentro do peixe por maldição. Porém, lá dentro do peixe, ele busca a presença de Deus. E Deus transforma a maldição em bênção. E Jesus diz, como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias dentro da terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, e quando ele saiu e pregou, ele ganhou uma cidade para Deus. Jesus ficou 3 dias e 3 noites dentro da terra, e quando ele saiu, ele ganhou a humanidade para Deus.
Mas eu fico imaginando essa cena, né? Eu fico imaginando essa cena. Vamos supor que fosse uma baleia, né? Porque a gente fala de grande peixe, vamos supor que fosse uma baleia. Vocês já viram quando uma baleia chega na praia aí? A Globo, os canais, vai todo mundo para lá filmar? Vocês já perceberam isso? Fica encalhada lá? Imagina o ibope que não deu quando essa baleia chegou na praia. Foi a multidão para ver. Gente, tem uma baleia, tem uma baleia, tem uma baleia. Algumas pessoas dizem que foi na praia de Nínive, mas Nínive não tinha praia. Nínive não era uma cidade portuária. Nínive, ela, se não me falha a memória, eu não sei se é o rio Tigre ou Eufrates. Tigre e Eufrates, que banhava um dos braços da Mesopotâmia. É o Eufrates, né? É o Eufrates que ficava ali. Então não tinha. Então aonde ele foi lançado eu não sei. Agora Deus pode fazer muita coisa, né? Às vezes Deus fez com que os peixes voassem também, não sei. O menino falou, a professora foi criticar o menino, falou: esse imbecil desse cristão aqui, ó, ele acredita que uma baleia engoliu um homem. E o menino falou: professora, ofessora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Na Bíblia está escrito que o peixe engoliu o homem, sim. Agora, se tivesse escrito que o homem engoliu a baleia, eu também acreditava. Porque Deus é Deus. Então, eu não sei aonde de fato essa baleia o vomitou, porque a Bíblia diz que ele foi vomitado. Finalzinho do capítulo 2, diz que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Uma outra tradução vai dizer que ele vomitou, o versículo 10 do capítulo 3, diz que ele foi vomitado na praia. Mas imagina, gente, uma multidão esperando: olha lá um peixe, olha lá um peixe. Gente, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. De repente o peixe vomita e sai um homem lá de dentro. E o homem já sai gritando: arrependei-vos! Uai, que é isso? Imagina se aparece um peixe subindo no rio, formiga aqui, e vomita um homem ali perto do Bazaguri, no centro da cidade. E esse homem grita: arrependei-vos. A cidade inteira se converte. O fato foi que ele pregou a palavra, aquele povo se arrependeu. E a Bíblia diz que o rei apregoou um jejum, o rei de Nínive, que provavelmente é o rei da Síria, apregoou um jejum, homens, mulheres, até as crianças entraram no jejum, até os animais, a vaca teve que jejuar, o cachorro não sabia o que estava acontecendo, jejuou, o gato também não sabia, teve que jejuar, todo mundo entrou no jejum, todo mundo. E eles se vestiram de pano de saco, e se vestiram com cinza, e se arrependeram, e Deus o abençoou. Sabe, uma oração sincera pode mudar o rumo da sua vida. O capítulo 2 todo de Jonas é uma oração. Olha para você ver. O capítulo 2, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. E ele fica, o capítulo 2 só termina quando, depois da oração, ele é vomitado para fora do peixe. Mas o capítulo 2 todo ele é gasto com a oração de Jonas. E se tem uma coisa que pode mudar a sua vida, é um clamor a Deus. Jonas capítulo 2 verso 1 diz que ele clamou ao Senhor. De dentro do peixe ele clamou, de dentro do peixe ele orou. A maior tragédia de um cristão se dá quando ele não ora. Jonas, ele é um exemplo de gente que só ora em dificuldade. Por quê? Porque quando você para pensar, ele não orou para decidir. No capítulo 1, no verso 3, quando ele foi comprar a passagem, ele não ora. Ele não orou quando veio a tempestade, versículo 4. No versículo 5, ele não ora quando todos estavam orando. Versículo de número 10 e 11, ele não ora quando a verdade sobre a sua fuga se torna pública. Ele também não ora quando os marinheiros remavam tentando chegar, porque ele falou: me lance ao mar, mas o texto diz que os marinheiros, olha só, versículo 3, ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. E mesmo assim ele não ora. Ele não ora quando os marinheiros tentavam remar.
Ele não ora quando os marinheiros oram pedindo a Deus para que não os culpasse, no versículo 14, porque eles oram, falou: Deus, nós vamos lançar esse homem no mar, não nos culpe pelo sangue dele. E o Jonas de boca calado, igual o irmão no aniversário do outro, no churrasco, o fugitivo que está escondido ali, na hora da oração, ele dá até um passo para trás ali. Mas o fato foi que ele foi lançado ao mar. E quando estava engolido pelo peixe, provavelmente ele não orou no primeiro dia, não orou no segundo dia, provavelmente ele só orou no terceiro dia, porque se ele tivesse orado antes, talvez a história não houvesse contado que ele permaneceu 3 dias e 3 noites ali. Tudo indica que ele deixou para orar no último dia, como muita gente infelizmente faz assim. Alguém disse que 2 pescadores estavam no meio de um grande lago e veio uma tempestade muito grande. Os 2 eram crentes. E o barco então as ondas começaram a entrar, água dentro do barco, da canoa deles. Aí um disse: o que a gente faz? A gente rema ou a gente ora? O outro respondeu: a gente ora enquanto rema. Foi ao médico? Não espera o resultado não. Já vai em oração. Já vai em oração. Já vai em oração. Não espera as coisas acontecerem. Já vai orando para Deus ir trabalhando em você. E no ventre do peixe, a oração de Jonas, ela mostra a diferença entre o lugar de fuga, o porão, e mostra o lugar secreto. O lugar de fuga é você quem vai, porque foi ele que foi para o porão. Mas o lugar secreto é Deus quem te leva, através de fome e sede. O lugar secreto, o Senhor coloca uma fome no seu coração. Eu não sei vocês, essa semana, gente, que vontade que estava me dando de orar. Eu não conseguia parar. Vontade de orar o tempo todo. Isso é sinal de saúde espiritual. Aquela vontade de orar, aquela vontade de buscar a Deus. Eu parava, orava, parava, ia fazer uma coisa, eu parava, orava. Às vezes nós fazemos da oração um lugar de fuga, enquanto a oração deve ser um lugar secreto. O ventre do peixe se tornou um lugar secreto. Por quê? Porque ali não havia mais justificativa, não tinha o que reclamar para Deus. Jonas não buscava uma resposta, porque ele já sabia da resposta. Então ele clama a Deus, ele ora a Deus, e naquele momento ali, somente a presença de Deus era suficiente para ele. Presta atenção nisso. O que diferencia um lugar de fuga para um lugar secreto? O lugar de fuga é quando eu fico me justificando, é quando eu fico argumentando com Deus. Mas o lugar secreto é quando eu não estou ali por respostas, eu não estou ali por nada, eu estou ali por Ele. Por Ele. Só a presença dEle. E justamente foi isso que ele fez. E quando ele busca a presença ali, ela vem. E Deus então age. Quando só a presença de Deus for suficiente, e não a busca por resposta, Deus, Ele suprirá todas as suas necessidades, sem que você precise das respostas. Leia isso comigo. Quando só a presença de Deus for suficiente, e não a busca por respostas, Deus suprirá todas as suas necessidades, sem que você precise das respostas. Vou te dar um exemplo clássico e vou terminar. Paulo, por 3 vezes ele orou a Deus por resposta. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e esse espinho já virou matéria de discussão para muitos teólogos, mas ele tinha um espinho na carne, e ao ter aquele espinho na carne, ele busca uma resposta, ele pede a Deus: Deus, que é isso, Senhor? E ele chega a dizer: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E quando
ele buscava por uma resposta. Quando Paulo orou 3 vezes por uma resposta sobre algo que ele clamava, que era o espinho na carne, Deus não lhe deu nenhuma resposta com respeito ao seu espinho na carne. Deus lhe deu uma solução, dizendo-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Talvez você tenha buscado muitas respostas. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo na minha família? Por que isso? Por quê? Por quê? Entenda, quando só a presença de Deus for suficiente, e não a oração por busca de resposta, quando somente a presença de Deus for suficiente, ainda que você não tenha uma resposta para suas perguntas, todavia, Deus trará uma solução. A minha graça te basta. Eu não sei, a Bíblia não revela se Paulo resolveu essa questão do espinho na carne, mas a Bíblia revela o quanto a graça de Deus superabundou na vida dele. Talvez você esteja buscando por respostas. Por que meu casamento acabou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse no meu casamento? Eu fiz tudo certo. Por que Deus permitiu isso acontecer com meu filho, com minha filha? Por que Deus permitiu isso acontecer com o meu marido, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe? Por quê? Por quê? Pare de buscar por quê e busque a presença, porque quando a presença vier, ela vai te preencher e você nunca mais vai perguntar por quê, porque você saberá que Ele tem controle sobre tudo, mesmo as tempestades que fogem do nosso controle. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Haverá coisas que você talvez nunca tenha uma resposta, mas com certeza, se a sua busca for pela presença de Deus, você terá a solução, e é isso que importa.